paz do Senhor a todos. Para você que ainda não me conhece, eu sou o presbítero Leandro Pipoli e nós vamos dar início a mais uma aula. E essa nossa aula vai ser referente à revista da Escola Bíblica Dominical, mais um trimestre estaremos iniciando. E essa aula ela vai ser ministrada no dia 1º de janeiro, né? Olha só, já saímos de um ano, já vamos iniciar um ano novo. E desde já quero desejar para você um feliz ano novo, que você possa se confraternizar com a sua família, com seus amigos e seus irmãos. Isso é agradável a Deus, pois a palavra do Senhor nos diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que nesse ano que está se iniciando, Deus possa abençoar você, a sua família, grandemente. Que as bênçãos do Senhor recaiam sobre todos vocês. O nosso trimestre, meus irmãos, o tema da nossa revista vai ser Aviva a Tua Obra. O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Olha só, um tema bem sugestivo para nós, né? O chamado das Escrituras. Então, nesse trimestre, nós vamos aprender sobre o avivamento segundo as Escrituras Sagradas, né? Isso que é muito importante para nós. A nossa primeira lição, o avivamento espiritual. O texto áureo: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo as Crônicas, capítulo 7 e o versículo 14. O tema da nossa lição é avivamento espiritual. E o título, né, ou o texto escolhido para a gente tomar como referência aos nossos estudos está em segundo as Crônicas, capítulo 7, do versículo 12 ao versículo 15, e depois Ageu, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo de número 7. A palavra-chave da nossa lição é avivamento. A introdução. Neste trimestre, estudaremos o avivamento espiritual. Veremos o quanto ele é indispensável para o crescimento, o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja. Então, olha só, alguns pontos importantes para nós. Nós sabemos que o avivamento espiritual ele é indispensável, ele é necessário. Mas ele é necessário para quê? Para o crescimento, desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja. Nós temos que crescer, se desenvolver e cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas, o chamado no qual Deus designou para a sua igreja. Então, para esses determinados fins, precisam do avivamento espiritual. Esse fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o evangelho de Jesus a cada criatura. Deus nos aviva, Deus aviva a tua igreja para que nós possamos levar a palavra do evangelho. É a grande comissão, para que nós possamos levar a palavra às criaturas, a cada pessoa, e elas possam se arrepender e se voltarem para Deus. Assim, constataremos que o avivamento espiritual, mais do que movimento ocasionais, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais. Meus irmãos, nós devemos distinguir muito bem o avivamento segundo as Escrituras Sagradas, né, do que desses movimentos ocasionais, né? Nós sabemos, temos que ter isso muito em nossa mente e saber diferenciar isso, né?
os avivamento espiritual, no qual a intervenção é por Deus, é Deus que traz esse avivamento, do que um mero movimento ou um sensacionalismo momentâneo, né? Então, devemos ter essa distinção na nossa mente, e para que nós possamos, para a Igreja de Cristo, possa enfrentar os desafios da atualidade, é preciso desse avivamento espiritual. O que é avivamento espiritual, né? Um avivamento é o ato de se tornar mais ativo, mais vivo, mais intenso, né? Então, nós sabemos que quando não estávamos em Cristo, nós éramos criaturas, estávamos mortos espiritualmente, né? E quando uma pessoa está morta, ela precisa, isso falando espiritualmente, né, de uma ressuscitação, né, de ressuscitar. Então, há uma grande diferença da pessoa estar morta e tornar a viver, e de um avivamento. Quando a pessoa ela precisa do avivamento, ela já está viva, mas ela precisa se tornar mais intensiva, mais vivo, mais dinâmico, mais ativo, né? Então, quero ler com vocês Efésios capítulo 2, do versículo 4 e o versículo número 5. E a palavra de Deus nos diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, quando nós não tínhamos Cristo em nossas vidas, nós estávamos mortos. Agora Cristo nos vivificou, né? Em Cristo, porque pela graça nós somos salvos. Estávamos mortos, agora estamos vivos. E depois de vivos, aí precisa de um avivamento, né? É o tema da nossa lição, tornar-se mais intensivo, mais intenso na obra de Deus. Avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa. Para que aconteça o avivamento, é o Espírito Santo que encontra espaço, mas para que o Espírito Santo encontra espaço na vida ou no coração de uma pessoa, a pessoa tem que abrir o seu coração para que o Espírito Santo possa operar na sua vida. Esse avivamento numa igreja, ela pode ser na igreja local, ela volta-se para Deus, ela buscando de maneira humilde. Então, para que aconteça o avivamento, é preciso buscar esse avivamento e de maneira humilde para com Deus, né? Quando nós falamos de avivamento, né, nós temos que pensar que avivamento é se tornar mais ativo, mais intenso, mas só que no decorrer da caminhada cristã, muitos vão se esfriando, muitos vão se desanimando. É onde a necessidade do grande avivamento na vida de uma pessoa. Eu quero ler com vocês, meus irmãos, Apocalipse capítulo 2 e o versículo de número 4. Aqui é a carta que o Senhor escreveu para a igreja de Éfeso através do apóstolo João. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou primeiro amor. Quando nós olhamos para essa carta de Éfeso, nós vemos que era uma igreja que trabalhava na obra de Deus. Era uma igreja que fazia a obra, trabalhava com paciência na obra do Senhor, porém, ela tinha deixado o seu primeiro amor. Muitas das vezes, o que acontece é que nós acostumamos de estar indo na igreja, acostumamos de estar fazendo a obra do Senhor e já não mais fazemos por amor, fazemos por obrigação. E isso não é do agrado de Deus, né? Devemos fazer
mas porque o Espírito Santo nos comove em fazer, mesmo que muitas das vezes se torna difícil, mas fazemos porque precisamos de fazer, o Espírito Santo nos impulsionando para fazer a obra de Deus. Então não vamos cair no comodismo, né? Não vamos cair naquela rotina de ir na igreja, de servir a Deus somente por servir a Deus, mas fazemos com fidelidade e amor para com Deus, né? Quando nós falamos de avivamento, é um retorno à Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. É o retorno à oração, é o retorno à grande comissão de levar a palavra aos corações dos perdidos, é o reaparecimento da igreja como agência por excelência do reino de Deus, ou seja, é o representante, a igreja é representante de Cristo aqui na face da terra, é voltar ao primeiro amor, às práticas que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, mesmo sem muito conhecimento, né? Mas nós temos aquele amor de estar fazendo algo para Cristo, né? Isso é um avivamento também. Para que aconteça um avivamento na vida de uma pessoa, na vida de um grupo, na vida de uma igreja, ou até mesmo em uma nação, né? Há umas pré-condições para esse avivamento, é o que nós vamos estudar agora. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser pré-condições para o avivamento. Deus, ele tem os seus meios de trabalhar. Deus, ele tem os seus meios de avivar a sua igreja, né? Muitas das vezes a pessoa ela começa a se distanciar um pouco de Deus. Não estou falando que a pessoa esteja em pecado, não, mas a pessoa começa a entrar no comodismo, no esfriamento e começa a se distanciar, esquecer das práticas que outrora ela fazia para o reino de Deus. E agora Deus ele traz uma crise, né, para que a pessoa ela se desperta, para que a pessoa ela possa reconhecer Deus na vida dela, ela possa buscar mais a Deus. Olha só na nossa lição, segundo a Crônicas, né, na lição bíblica em classe, segundo a Crônicas, capítulo 7, versículo 13. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós lemos o 13 e o 14. Então nós vemos que quando foi a inauguração do templo, lá o templo de Salomão, Deus derramou da sua graça, né? Nós vemos isso, mas como Deus ele conhece todas as coisas, sabia que aquele povo ia se esfriar espiritualmente, e Deus já adverte aquele povo: se eu cerrar os céus, mas só que nós vemos que Deus ele cerra os céus, né? Ele para com a chuva, né? E não houver mais chuva, né? Deus ordenando aos gafanhotos para que consumam a terra, né? Toda essa crise material, se assim podemos dizer, né? Sobre a vida daquele povo, não é pelo fato de simplesmente Deus querer trazer a crise, né? Mas é pelo fato do povo ter se distanciado de Deus, e agora Deus, através disso, ele traz a crise para que a pessoa ela possa voltar-se a Deus, porque o pai ele corrige ao filho que ama, e muitas das vezes a correção ela é um pouco dura. Muitas das vezes a correção não é aquilo que nós queremos, né? Da maneira que nós queremos, mas Deus ele nos corrige, devemos aceitar a correção de Deus e se humilhar e entender que estamos errados e se voltar para Deus. Entretanto, essa crise ela também pode ser não só material, mas também ela pode ser moral, política, econômica, afetando todas as áreas na vida de um indivíduo, de uma igreja local, ou até mesmo de uma
nação, né? E a crise, ela vem para nos corrigir, para nos advertir, e os motivos, quem conhece é Deus, né? Deus sabe de todas as coisas. Então, se você está passando por momentos difíceis, nós devemos então refletir sobre as nossas vidas, né? Ver na onde está a nossa falta e com humildade se voltar para o Senhor Jesus. As condições para o avivamento espiritual. Uma crise. Diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos: o medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus e o próximo, o desespero, a tentativa de tirar a própria vida. Contudo, a palavra de Deus pode mudar todo o rumo de uma crise. Então, diante de uma crise, as pessoas elas ficam com medo, as pessoas elas se revoltam, as pessoas elas começam a blasfemar contra Deus e contra o seu próximo, vem desespero, muitos devido a esse medo, a esse desespero, tiram a sua própria vida, mas se esquecem de voltar para Deus, esquecem de se humilhar diante de Deus, né? Então, existem algumas condições para que nós possamos ter o avivamento espiritual, né? Mas nós sabemos que a palavra de Deus, meus irmãos, ela pode mudar tudo, porque a palavra de Deus, ela pode muito com seus efeitos, né? Isso é uma coisa maravilhosa, né? O versículo nos diz assim, ó, o versículo de número 14, de 2 Crônicas, capítulo 7. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Aqui nós vemos 4 condições para um avivamento. Primeiro, vem uma crise. É Deus nos chamando a atenção para que nós possamos se despertar. E agora nós devemos se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se converter. Ou seja, olhar pelo caminho que nós estamos indo e ver, opa, o caminho não é esse, então se voltar então para Deus, né? Então existem essas 4 condições para que haja um avivamento espiritual vindo da parte de Deus. Tem avivamentos aí momentâneos, né? São movimentos, né? Não posso nem dizer avivamento, mas são movimentos momentâneos que muitos chamam de avivamento. Mas o avivamento, a pessoa ela precisa se humilhar, ela precisa orar, buscar Deus continuamente e converter dos seus erros, né? Ou dos seus maus caminhos. Vamos falar um pouco sobre a humilhação diante de Deus. A humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. A primeira condição é se humilhar. E se humilhar, meus irmãos, é estar submisso a alguém. É se rebaixar. Humilhar é estar sob. No caso aqui nosso, é submisso ao nosso Deus. É entender que Deus é todo poderoso e é só Ele que pode nos dar condições para que nós possamos ter uma vida abençoada por Ele, né? Esquecemos das nossas próprias forças e confiando mais em Deus. Então, a humilhação diante de Deus é você compreender que Deus é todo poderoso e que nós somos dependentes dele, estamos submissos ao nosso Deus. Isso é se humilhar diante de Deus. E a outra condição é orar e buscar a face do Senhor. Sem oração não há avivamento. Sem a disposição dos crentes para buscar a face do Senhor, o avivamento tarda e não chega. Então nós devemos se humilhar, entender que Deus é todo poderoso, é soberano e nós estamos sob o seu
domínio, né? Nós somos dependentes de Deus e depois nós devemos orar e buscar a face do Senhor, porque sem a oração nós não vamos ser ouvidos por Deus. Nós devemos orar ao Senhor, devemos buscar a sua face de modo contínuo. A frequência dos crentes nos cultos de oração, na prática das orações devocionais, na perseverança em orar com propósito por determinados períodos de tempo. Isso é muito importante. Quando a igreja está fazendo isso, quando a igreja está frequente na oração, nas práticas, no seu devocional, perseverando com Deus, buscando a sua face, o avivamento de Deus vem. Sem essas condições, não tem avivamento. É apenas um sensacionalismo, né? É apenas um sensacionalismo. O suplicante que busca a face do Senhor persevera mais para receber de Deus a resposta da sua súplica. Buscando a face de Deus é importante. Eu quero já ler com você aqui em Jeremias capítulo 29, o versículo de número 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha só o Senhor falando: se vocês me buscar, vocês vão me achar. Se vocês estiverem buscando-me de todo o vosso coração, né? A perseverança, a vontade de estar perto do Senhor cada vez mais, né? Vamos ler Salmos 119 e o versículo de número 2. Bem-aventurado os que guardam os meus testemunhos e o buscam de todo o coração. Que coisa maravilhosa, buscar a Deus, buscar a palavra do Senhor, né? Ter essa perseverança de estar aprendendo cada vez mais dos caminhos de Deus, mais sobre a pessoa de Jesus Cristo. Isso é importante para nós. Salmos 105 e o versículo de número 4 está nos dizendo assim, ó: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Quando Deus está falando isso para conosco, o Senhor está falando assim: olha, é necessário que vocês me busquem continuamente, sempre em oração. Buscai ao Senhor de modo contínuo. Não é somente uma oração hoje, né? E depois esquecer de Deus. Não, é de modo contínuo, buscando ao Senhor continuamente, né? A ausência dessas condições perseverante é uma das razões pelas quais Deus não envia um avivamento em muitos lugares. Sem oração, sem buscar a face do Senhor de modo contínuo, com o coração humilde, não tem avivamento espiritual. Outra condição para o avivamento é a conversão sincera dos pecados. Não pode haver avivamento sem confissão de pecados, sem que deixamos os nossos maus caminhos e nos lancemos às misericórdias de Deus. Se nós não estamos trilhando o caminho de Deus, Jesus Cristo mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Palavras de Jesus Cristo. Então, se nós não estamos trilhando no caminho de Jesus Cristo, nós não teremos o avivamento espiritual. Acontece, meus irmãos, que muitos querem viver da sua própria maneira, querem viverem dos seus próprios jeitos, querem andar nos seus próprios caminhos, mas querem de Deus o avivamento. E sem a conversão, você sair de um caminho errado e se voltar para o caminho de Deus, sem essa condição não vai ter um avivamento. Devemos pedir a misericórdia de Deus, confessar os pecados e assim teremos as bênçãos e as misericórdias de Deus em nossas vidas. Muitos eles querem ter as bênçãos de Deus, mas não querem se voltar para Deus. Muitos querem a bênção de Deus, querem um avivamento de Deus, querem uma vida ativa para com Deus, mas querem viver nas suas práticas de pecado, né? Devemos se humilhar, se converter, confessar os pecados e assim Deus vai trazer grandes bênçãos para o seu povo. Um caminho preparado. A crise
pode ser uma pré-condição para um avivamento espiritual se nos humilharmos diante de Deus, se buscarmos mais a face do Senhor em oração, se decidirmos firmemente confessar os nossos pecados. Olha só, e converter, né? Se converter deles, né? Dos maus caminhos. Então existe o caminho que devemos percorrer para esse avivamento. O caminho já está preparado para esse avivamento espiritual. Devemos nós percorrermos este caminho e Deus vai abençoar cada um de nós. A necessidade de um avivamento espiritual. A situação espiritual de Judá. Por causa da desobediência de Judá, profetas alertavam a respeito da futura destruição da nação, mas o povo não ouviu as divinas advertências. Nós sabemos, estudamos na revista passada, que o povo ele foi levado ao cativo para a Babilônia devido à desobediência. Não quiseram se voltar a Deus, mas Deus sempre levantando seus profetas para advertir ao povo, para orientar ao povo. Mas o povo não quis ouvir as palavras de Deus. Então a crise veio. E nós sabemos que a crise é a primeira condição, né? Olha só, vem a crise para que nós possamos refletir um pouco e se voltar para Deus, né? E assim buscar a sua face. Então a crise veio para aquele povo, veio a correção de Deus para aquele povo e depois Deus abençoou aquele povo lá, né? Eu quero ler com vocês Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Olha só a advertência do Senhor para conosco. Se hoje ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração. Quando nós olhamos na palavra de Deus, nos diz assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta do seu coração, o Senhor vai entrar. Então o Senhor está batendo na porta de cada coração e nós devemos ouvir a voz do Senhor e se voltar para Deus. Quando o povo ele foi levado para o cativo lá na Babilônia, nós vemos que o Senhor destruiu o templo, muitas pessoas morreram, destruiu a cidade de Jerusalém, né? Foi uma grande crise para aquele povo lá. O chamado para reconstruir o templo. A vida espiritual do povo pós-exílio, ou seja, quando o povo voltou para Jerusalém, né, saindo, Ciro assinou o aval para que eles pudessem voltar para a sua cidade, né? Ou seja, o povo pós-exílio não era boas as condições daquele povo, pois eles não sentiam falta do lugar de reunião para adorar ao Senhor. Aquele povo então eles voltam, mas mesmo assim eles não tiveram aquela vontade ardente no seu coração de construir novamente o templo e adorar a Deus. A preocupação deles estavam sendo outra, estavam sendo as suas próprias preocupações. Não estavam voltando para Deus, eles queriam plantar, queriam prosperar novamente, né? Estavam preocupados com as suas casas, né? Esquecendo da casa de Deus, ou seja, estavam esquecendo de buscar a face de Deus, já não estavam mais com o coração ardente em buscar ao Senhor, como diz o salmista, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e aquele povo já não estava mais nessa condição, né? Devemos estar alegre, com o coração voltado sempre para Deus. Deus levanta homens para realizar a obra. O povo pós-exílio se descuidou e não deu valor à casa de Deus. Como nós já comentamos, eles não davam valor, estavam preocupados com as suas próprias vidas particulares e não estavam voltando para Deus. Mas só que Deus, meus irmãos, Ele usa homens, né, para realizar as suas obras. Aqui então Deus levanta Zorobabel, o governante, Josué, o sumo sacerdote e o resto do povo, que está em Ageu capítulo 1 e o versículo 15. E a Bíblia revela que Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito.
Devemos estar voltados para os propósitos de Deus. Quando Deus nos designa fazer alguma coisa, então se voltamos para os propósitos de Deus, a nossa vida também ela vai ser abençoada por Deus. Vamos ler aqui Ageu para ver como que era a condição daquele povo. Ageu capítulo 1 e o versículo 5 a seguir. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeai muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Olha só, mesmo colocar as coisas num saco furado, né, vai tudo embora. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Então o povo estava preocupado com seus próprios caminhos. E aquele povo então plantava, mas colhia muito pouco. Recebia o salário, mas o dinheiro ia todo embora. Era assim que estava acontecendo. Aí eles começaram a questionar, começaram a perguntar: mas por que isso? Aí Deus vem com a resposta: porque vocês aplicam o vosso coração nos seus próprios caminhos, né? As suas casas podem estar bonitas, pode estar toda equipada, pode estar tudo maravilhoso, tudo refinado, mas a minha casa está destruída, estava dizendo Deus para aquele povo lá. Então, quando nós aplicamos o nosso coração nos propósitos de Deus, Deus assim vai nos abençoar poderosamente. Vamos ler a Bíblia, meus irmãos? Filipenses capítulo 2 e o versículo de número 13. Temos que ir para a Bíblia, né, meus irmãos? A Bíblia é a nossa regra de fé. Nos diz assim a palavra de Deus: porque Deus é o que opera em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Então é Deus que opera em nós. Quando nós estamos voltados para Deus, Deus está operando em nós tanto o querer como o seu efetuar segundo a vontade de Deus aí em nossas vidas. O desejado das nações e a glória da segunda casa. Agora, quando o povo então ele voltou para fazer a casa, reconstruir o templo, né? Tá certo que não era aquela gloriosidade toda do templo de Salomão, pois aqueles, os mais velhos que voltaram do cativo, que conheceram o templo de Salomão, muitos começaram então a questionar. Deus vem com a sua palavra: mas espera aí, mas virá o desejado de todas as nações e encherá esta casa de glória. A glória desta última casa será maior do que o da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Né? Ageu capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 9. Nós sabemos que aqui era uma profecia, né, que se cumpriu de modo parcial quando Jesus Cristo entrou no templo ali, que agora já era o templo reformulado por Herodes, né? Mas essa profecia vai se cumprir de modo pleno lá no milênio, que nós estudamos, não vamos entrar muito nesse detalhe, que nós já estudamos a esse respeito nas lições passadas, na revista passada que nós falamos sobre o livro de Ezequiel. Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro, né? Então, quando o povo estava em Babilônia, né, Deus usou um homem que não era filho de Israel, né, e também não era servo de Deus, mas Deus levantou esse homem como rei da Pérsia, e foi ele que autorizou, através de Deus, né, irmãos? Porque Deus lhe deu as suas promessas, e agora Ciro ele se levanta como uma grande nação, né? Ciro, rei dessa grande nação, dos persas, e dá ordem para que o povo pudesse voltar, né? E as promessas de Deus assim, ela foi cumprida naquele povo. E Deus chamou Ciro de meu ungido. Por quê? Porque Deus usou esse homem para uma missão, né? Deus usou esse homem para fazer cumprimento, né? Para que cumprisse as promessas de Deus. E assim Ciro liberta Israel do cativeiro. A necessidade de um avivamento. A inércia de muitas igrejas só podem ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Então, a inércia, a igreja que está parada, inércia, não está fazendo nada, né? Está sem movimento, está sem intensividade, não está fazendo, né? Não está fazendo mais nada para o Senhor, inércia, estado parado, né?
ela só pode ser avivada, só pode ser abalada, né, por esse avivamento da parte de Deus. Infelizmente, há uma tendência natural e histórica para o predomínio de uma letargia espiritual, né? Ou seja, um desinteresse, um desânimo, um sono profundo, no qual a pessoa não responde a estímulo nenhum, né? Está ali apática, né? Desanimada, sem interesse, né? No meio do povo de Deus, que outrora foi poderosamente avivado, ou seja, outrora a igreja avivada, né? Poderosamente cumprindo os propósitos de Deus. E com o passar do tempo, né, de modo histórico, a gente percebe o que? Com o passar do tempo vem essa letargia, esse desânimo, desinteresse, né? É por isso que o profeta ele fala: aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. Né? São lições que nós vamos ver futuramente, né, nas próximas lições. Porque no começo, às vezes, tudo é bom, né? Mas vai chegando, vai passando o tempo, vai vindo aquele desânimo, aquele desinteresse. É na onde precisamos do avivamento de Deus em nossas vidas. Então, quando nós falamos, né, desse período, com o tempo vai passando, a pessoa vai desanimando, né? Às vezes a pessoa, mesmo que ela tenha um conhecimento das escrituras sagradas, né, ela já não quer mais buscar a Deus, já perde esse interesse de buscar a Deus, né? Nós sabemos, meus irmãos, que apenas só o conhecimento, né, ele não traz vida. Ele não traz avivamento, porque a pessoa pode conhecer muito bem e não praticar aquilo que ela conhece, né? Era como acontecia com os saduceus. Os saduceus eram religiosos, né? Tinham grandes conhecimentos na lei de Moisés, né? Mas só que a prática muitas das vezes era diferente, né? É por isso que a Bíblia nos fala, Mateus capítulo 22 e o versículo 29, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Há um erro em não conhecer as Escrituras? Sim, mas também há um grande erro de não conhecer o poder de Deus na nossa vida. Os dois têm que andar juntos, né? Lá em 2 Pedro, capítulo 3 e o versículo 18, né? Devemos crescer na graça e no conhecimento. Se nós estamos buscando apenas conhecimento, vai se tornar apenas um formalismo. Se nós estamos apenas conhecendo as Escrituras, pode se levar ao formalismo, e quando nós não conhecemos o poder de Deus. E se a pessoa somente quer conhecer o poder de Deus, né? É como está em 2 Pedro capítulo 3, né? Crescer na graça e no conhecimento. Se a pessoa quiser só a graça também e não quiser o conhecimento, vai se tornar num fanatismo, né? Então, essas duas condições, né, tem que estar junto, crescendo na graça e crescendo no conhecimento, né? Buscando o conhecimento das Escrituras e também o poder de Deus. Esses dois juntos, né, esse equilíbrio na vida do cristão é muito importante, né, para que o cristão não se torne nem formalista, para que o cristão não se torne nem fanático, né? Tem que ter esse equilíbrio na vida de todos nós. A conclusão: quando o povo de Deus se encontrar em situações de frieza espiritual, a condição divina é a de sempre reacender a chama que está se apagando. Essa é a vontade de Deus, sempre está acendendo essa chama no coração da vida de cada cristão, de cada servo de Deus, pois quando o crente está avivado, ele está trabalhando, ele está evangelizando, ele está visitando, ele está fazendo a obra do Senhor, né? Isso é muito importante para o crescimento da igreja local. Deus possa abençoar a todos poderosamente. Eu agradeço você que ficou aí até o final, né? Que está aprendendo conosco aí a palavra do Senhor. Eu também lhe peço, se inscreve no canal, ative o sininho, compartilhe os nossos vídeos, né? Para que o YouTube possa recomendar os nossos vídeos para mais pessoas e assim a palavra de Deus vai expandindo aí em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos.